Amém. Pai do Senhor, irmãos. Como o pastor estava falando ali, né? Eu costumo sempre falar isso na célula, que eu não vim aqui para a comunidade Ramar para ficar sentado no banco, né? Uma das coisas que me chamaram a atenção de vir para cá foi o desejo de poder trabalhar na obra, né? Hoje eu estou ali no som, não é por minha vontade, já deixei isso bem claro. Estou orando, peço oração, até os irmãos da célula já me conhecem, para Deus levantar alguém para ficar ali no som. A gente aqui na igreja temos umas dificuldades. A irmã Miriam usou o exemplo ali da portaria. A gente vê ali, não tem um irmão, uma irmã para receber, mas Deus está mandando pessoas para poder nos ajudar. E isso vem, né, somando aqui para a nossa caminhada, o quão é importante. Estou um pouco nervoso, confesso para os irmãos. O pastor ainda foi gente boa, né? Deu um mês aí para a gente poder estar se preparando. E eu fui pedindo a Deus uma palavra que eu pudesse trazer para os irmãos. No retiro, Deus tinha me dado uma palavra e eu queria uma confirmação. E essa confirmação não veio. E eu fiquei orando. E eu ouvi assim, até engraçado, né? Vamos começar pelo começo. E eu me lembrei do início, quando eu vim para a comunidade Ramar. A gente fazia parte de uma célula, o pastor liderava. E eu lembro que o pastor começou pelo início. Ele foi lendo a Bíblia no início. E eu nunca tive muito contato com a Bíblia. Vim de uma outra religião, a minha família de uma outra religião. E quando eu era pequeno, a minha avó me carregava para catequese. E eu não querendo ir, eu lembro que eu não queria ir, mas ela me carregava. E a Bíblia antigamente, eu não sei se era o Velho Testamento, tinha umas palavras que, misericórdia. E eu, quando era pequeno, eu trocava o R pelo L. Eu era igual Cebolinha. E eu falava e todo mundo ria da minha cara. Nossa, aquilo eu ficava vermelho. E eu falei, meu Deus, aí eu não gostava muito não, né? Mas aí quando a gente veio aqui para a comunidade Ramar, a gente pôde perceber que não é só aquelas palavras difíceis, né? Dá para a gente poder entender também, a gente vai ficando maduro. E graças a Deus tem corrido tudo bem. Eu pedi para os irmãos abrir no livro de Gênesis, no capítulo 19. Nesse capítulo vem contando a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Praticamente é o que a gente vive hoje em dia, né? Teve um tempo atrás que eu peguei um passageiro e ele me falou assim, ele foi para Copacabana, ele falou assim, se eu te ligar, tu me busca de volta? Eu falei assim, depende. Era um domingo isso. Eu falei assim, até 3 horas eu até te busco, depois eu tenho um compromisso. Aí ele, não, tá bom. E ele me ligou antes das 3, eu busquei ele. Ele, rapaz, esse negócio de Copacabana parece até Sodoma e Gomorra. Um negócio de prostituição, que não sei o quê. Eu falei assim, o negócio aqui é tenso, tem muita oração. Ele acabou falando que ele era evangélico também, a gente ficou conversando, até convidei ele para vir para cá, para a igreja, só que ele é caminhoneiro e ele tinha que sair naquele horário com o caminhão dele. Mas vamos lá para o texto. No versículo 1, vem dizendo, ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se, indo ao encontro deles, prostou-se com o rosto em terra e lhe disse, por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir seu caminho. Mas eles responderam, não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento, e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens
que à noitinha entraram na sua casa. Traga-os aqui fora para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou atrás de si e lhes disse: Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas, virgens, e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, pois se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Saia daí, e acrescentaram: Você é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: Você tem aqui mais alguém dos seus, genros, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade? Faça-os sair daqui, pois vamos destruir este lugar. Porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: Levanta-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: Levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saiam daqui, para que você não morra, quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo ele o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: Corra, para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: Assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando-me a vida, mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui uma cidadezinha para a qual eu possa fugir, e ela é bem pequena. Permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu: Quanto a isto, estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não estiver chegado lá. Por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor, desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e os que nasciam na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Até aqui. A gente pode ver que Ló, ele era um homem muito de oração. Ele clamava ao Senhor, mesmo ele vivendo num lugar que estava afundado no pecado. Se a gente vê, né? Sodoma e Gomorra, o povo não estava nem aí. Estavam bebendo, comendo, fazendo festa, era prostituição, estavam trabalhando, comprando, fazendo tudo. Mas não estavam nem aí para o Senhor. E Ló, mesmo morando lá, clamava a Deus por aqueles que moravam lá. Ló, assim como Saul e Salomão, é um bom exemplo de que um bom início não garante um bom final. Ele era um homem bom, porém ele poderia ter sido melhor. E ele era um homem justo. E isso não, eu não estou falando não, né? Na Bíblia diz que Ló era um homem justo. A Bíblia diz em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 7 em diante, diz assim: Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque esse homem justo
pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Então a gente vê que Pedro, em 2 Pedro, diz que Ló era um homem justo. Nesse texto que a gente acabou de ler, no versículo 5 até o 8, eu não sei o que é mais perverso. Se era o desejo dos homens daquela cidade de abusarem dos dois homens, que no caso eram os dois anjos, ou se foi a oferta que Ló fez para eles, de dar as suas 2 filhas no lugar dos 2 homens. Eu, particularmente, acredito que Ló, quando fez a sua oferta, foi muito por impulso. Ele se sentia na obrigação ali de proteger aqueles 2 anjos. Então, naquele impulso, ele falou isso. Porém, ele também se esqueceu que ele tinha que proteger os 2 anjos, mas ele tinha que proteger a família dele também. E a gente vê mais à frente também que ele não passava assim muita credibilidade para a família dele, não. Quando os anjos vão e falam para ele procurar alguém da família dele mais, genro, filhos, filhas, nora, quem ele tivesse na cidade, ele foi nos 2 genros dele atrás para falar que Deus ia destruir a cidade. E os 2 genros não deram credibilidade não, acharam que ele estava brincando. Sinceramente, foi prova, hein, Deus. Ló não queria sair, lá a gente teve que botar ele lá para fora. E mais na frente ainda, os anjos falam para ele, ó, corre, sai daqui, não olhe para trás, fuja para o monte. Ele ainda fala, pô, pro monte não, pô. Vou pro monte não. Parece até eu falando pra Luiz. Luiz fala, vamos pro monte. Falei, pô, pro monte não, Luiz. Pro monte não. Aí foi pedir para ir para uma cidadezinha pequena, que levou o nome de Zoar. Zoar significa pequeno. E a gente viu que Deus foi misericordioso na vida deles, né? Porque mesmo eles ali hesitando, os anjos foram lá, pegaram ele, levaram ele para fora. E a gente vê a misericórdia do Senhor, né? Quantas das vezes Deus não é misericordioso nas nossas vidas? Eu vou contar um breve testemunho do que aconteceu comigo nesse último mês e eu pude ver a misericórdia do Senhor na minha vida. Assim, quando o pastor falou que iríamos pregar, né? Confesso que o pastor também não vigia nada, né, gente? Todo mundo sabe que eu trabalho dirigindo, né? Então, quando eu recebo alguma mensagem, aparece a notificação, quando é do pastor, da Camila, da minha mãe, do meu pai, assim, eu acredito que é algo muito importante e eu dou uma olhada lá mesmo estando com o passageiro, eu olho. E quando eu vi lá ele, Vaso, dia 10 tu vai pregar, e eu dei uma freada assim com o carro, passageiro, o que foi, cachorro? Eu falei, antes fosse. Eu falei, Senhor, eu comecei a suar, eu falei assim, meu Deus, mas ele deu um prazo ali pra gente treinar, né? E lá em casa também, a Camila parecia até um cão de guarda. Tá treinando, tá lendo. Eu falei, calma, Camila, meu Deus. Mas durante esse mês, né, que ele deu esse prazo, eu tava trabalhando e um taxista veio e, do nada, assim, trânsito parado, ele vai e bateu na traseira do carro. E quando eu olhei no retrovisor, eu vi que era um taxista, eu já fui orando, pedindo a Deus para que não acontecesse nada. Ultimamente até que não tenha tanto essa rivalidade entre táxi e Uber, mas teve um tempo atrás que era um negócio bem tenso e eu já desci falando para ele não vir querer arrumar confusão comigo. Eu falei, meu Deus, quando eu desci, eu olhei, ele já veio pedindo desculpa. Eu falei, glória a Deus. Continuei trabalhando com o carro ali batido, ele falou que o seguro dele ia pagar e tal. Realmente o seguro dele pagou. E eu fiquei assim, Senhor, mas eu vou ficar esse tempo todo em casa. Isso é minha renda, eu preciso trabalhar, minha família depende de mim, minhas filhas. E eu fiquei ali em oração e o seguro dele pagou os dias que eu fiquei em casa. Ô, glória. E não só satisfeito com os dias que eu fiquei em casa, foi praticamente o dobro dos dias que eu fiquei em casa. Essa parte, pessoal, vocês têm que falar glória a Deus. Vou fazer igual o pastor, porque eu sou discípulo, então a gente vai fazer igual. Vamos lá de novo, tá? Então, não só pagou os dias que eu fiquei em casa, como dobrou os dias. Agora sim.
Agora eles ouviram, pastor. E eu falei, Camila, glória a Deus, mó bênção e tal. Eu falei, caramba, eu falei assim, vou aproveitar e vou dar uma ajeitada no carro. Teria que fazer algumas coisas que a gente poderia até botar em cartão. Eu falei assim, não, Camila, vamos pagar logo à vista que é melhor. E a luta vem mais forte, né? E eu fui arrumar o carro e fiquei o dia todo. Eu falei assim, caramba, eu nem trabalhei hoje, vou trabalhar agora. Aí no finalzinho da tarde eu peguei uma corrida e por acredito até que um erro meu, tava chuviscando, tava muito de noite, no local era muito escuro, eu caí num buraco com o carro. E aí eu quebrei a caixa de marcha do carro. Marquinhos, que é mecânica, né, Marquinhos? Sabe que o prejuízo foi grande demais. E eu fiquei ali, eu falei, Senhor, não estava entendendo. Cheguei até a chorar. Peguei pra Camila chorando. Ela, você não chora, tá chorando. Eu falei, porque o negócio foi feio. Aí ela, meu Deus, tá, vamos resolver. E nada do carro ficar pronto. Tive ajuda de pessoas que me ajudaram, porque eu não sabia como ia consertar. E assim que o carro ficou pronto, eu falei assim, quer saber? Vou ficar com o carro mais não. Aí eu fui e falei assim, vou passar o carro. Passei o carro. No mesmo dia que eu passei o carro, aí a mulher falou assim, de tarde já deve ter uma resposta. Eu falei, tá bom, vou almoçar. Os irmãos entenderem, eu fui daqui até o início do Beira Serra ali, na entrada de Santo Antônio, almoçar. Falei, não vou andando não, vou de carro. Quando eu fui voltar para devolver o carro e pegar o outro, o carro não queria mais pegar. Aí eu falei, luta, isso era na sexta-feira. E o pessoal lá me ligando, e aí, vai vir buscar o carro não? Eu falei, tô indo. Aí eu falei, acho que não vai dar tempo de hoje não. Aí levei de novo pro rapaz que consertou. E ele falou, amanhã eu não abro, só segunda-feira. Eu falei assim, amém. Fazer o quê? Chegou na segunda, nada. Chegou na terça, nada. Aí na terça-feira ainda, para piorar, minha esposa me chama, vamos fazer a nossa leitura. Falei, vamos fazer a leitura. Amém. Falei, vai fazer onde? Na sala, no quarto? Vamos fazer na rede. Falei assim, amém. Na rede. E isso, para dar um detalhe, na segunda-feira a gente ficava deitado na rede, os dois deitados. Na terça fomos sentar na rede. Irmão, a gente sentou na rede, abriu a Bíblia, a rede despencou com o reboco. Caiu eu e Camila no chão, que nem duas bananas podres. Só acho que o reboco não caiu em cima da gente, graças a Deus. Aí eu olhei pra Camila e falei, Camila, o negócio tá feio, hein? Isso foi na terça. Aí na segunda, no dia anterior, a gente ia pra Niterói. Eu falei assim, Camila, o negócio tá tão feio. Vou pedir até pro pastor orar por mim. Fomos pra Niterói. O pastor não foi pra Niterói. Priscila passou mal. Falei, Jesus, pra piorar, o pastor Eric ainda falou, vem cá, Rafael. Falei, Senhor, vamos lá. Aí tá. Aí chegou na quarta, e isso até que sirva de exemplos os mais novos. Chegou na quarta, eu falei assim, Senhor, não sei mais o que falar, o pessoal vai me ligar, o que eu vou falar? Aí eu liguei pra minha mãe. Falei assim, pô, mãe, tá acontecendo isso, eu não sei mais nem o que falar. Ela, meu filho, fala a verdade. Eu falei, bom, mãe, se eu falar a verdade, ninguém vai querer mais o carro. Ela, fala a verdade. Aí eu falei assim, tá bom. Eu falei, caramba, se ligar eu vou falar. Aí eu não satisfeito, fui recorrer à minha liderança, né? Pastor é pra isso, né, gente? Fui lá, liguei pro pastor, tu tá onde? Eu falei, pastor, eu tô em casa desde segunda-feira. Então atravessa a floresta aí, que é o nome que a gente deu lá pro lugar lá. Atravessa a floresta aí e me encontra lá no posto. Eu falei assim, amém. Fui o pastor, fala a verdade, padre. Eles vão entender. Falei, tá bom. Aí fui com o pastor, o pastor parou no escritório dele, meu telefone tocou, o pessoal da agência. Falei, é agora. E aí, vai vir buscar o carro não? Falei assim, aconteceu isso, isso e isso, o carro tá lá na oficina, não sei o que vai fazer, se quiser cancelar a compra, cancela. Ah não, calma aí, daqui a pouco eu te retorno. Daqui a pouco eu tô lá esperando, quando o pastor tá descendo, o telefone toca de novo. Não, pode vir buscar o carro que tu comprou e quando tu trouxer o outro, a gente vê o que a gente faz. Eu falei,
Eu fiquei sem entender, que eu falei assim, ué, mas o carro que eu ia dar para vocês de entrada, como que eu vou pegar um carro sem dar o outro de entrada? Não, o dono confia em você. Eu falei assim, amém. Falei, tá bom então. E é isso que me serviu como uma lição, né? Que a gente deve procurar conselhos das pessoas mais velhas, mais sábias, porque às vezes a gente está desorientado, sem saber o que fazer, né? E essas pessoas vão e com uma palavra ali nos dá o caminho, né? Mas voltando aqui ao texto, falando da misericórdia do Senhor, ele a palavra aqui que eu queria mesmo trazer para vocês, que era o ponto-chave dessa palavra, foi o final que eu li, né? Que a mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. Isso me veio a crer, né, que a nossa desobediência com o Senhor, ela pode ser fatal em nossas vidas, né? No caso, igual foi a dela. Eu creio que essa palavra ela tem que servir como um exemplo para nós do que a gente não deveria fazer. Mesmo ela sendo mulher de um homem justo, um homem que orava, que clamava, ela morreu. Isso me faz pensar que a gente pode estar cercado de pessoas justas que não vai fazer da gente justo. A gente pode estar cercado de pessoas de oração que não vai fazer da gente de oração. Isso é um dever nosso. Ela morreu porque ela fez uma escolha pessoal dela, uma escolha pessoal errada ainda. E ninguém podia fazer nada, né? Ela só tinha que obedecer o que os anjos falaram. O Ló não podia arrastar ela para fora, não podia obrigar ela a fazer. Ela saiu da cidade, ela já estava na outra cidade, ela já estava em Zoar. Então, mas ela estava em Zoar só o corpo, o coração dela estava em Sodoma e Gomorra ainda. Então que ela tinha que ter obedecido isso os anjos, né? E isso me faz assim acreditar que muitas pessoas ainda vão morrer ou vão perder tudo que tem, mesmo sendo influenciada por pessoas de Deus, né? A gente vê exemplos aí, tem alguns irmãos que a gente fala, parece que sai no ouvido e entra no outro. Então a gente tem que orar, tem que torcer pela misericórdia do Senhor na vida desses irmãos, porque é bem complicado, né? A nossa salvação é algo individual, né? E a Bíblia, ela nos exorta em Lucas 17:32, lembre-se da mulher de Ló, né? Ele não fala o nome, não fala como ela viveu, a única coisa que a Bíblia fala é como ela morreu. Então a gente tem que levar isso para nossas vidas. Em Romanos 10, do 9 ao 10, vem falando sobre a nossa salvação, né? Que é uma obrigação nossa e não dos outros. E vem escrito assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, não sou eu que vou falar para salvar fulano, não sou eu que vou falar para salvar a Camila, nem ela que vai falar para me salvar. Nós temos que falar, nós temos que ser obedientes para a gente ter a nossa salvação. Ela quase foi salva, quase não foi bom naquele tempo e quase também não é bom nesse tempo de hoje em dia. Não é só quase, eu quase vou para o culto, eu quase venho só domingo para o culto. A gente precisa ter uma relação de comunhão e de obediência com nossos líderes. Que a gente possa usar o exemplo dela, né? Que não seja um exemplo bom, né? Mas a gente tem que usar isso. E, assim, eu acredito que a nossa vida, ela é como estrada. A gente tem que sempre olhar para frente. O retrovisor ali é só para a gente ter uma referência. Mas o que manda mesmo é o para-brisa ali, que é até maior do que o retrovisor, se você perceber. Então, irmãos, na nossa estrada vai ter vários caminhos. Vai ter caminho do Senhor, mas vai ter também caminho de morte. Então, que a gente possa poder escolher o melhor caminho. Eu, durante assim, meus 30 anos que eu estou com 32 já, mas durante meus 30 anos antes de conhecer o Senhor, eu fiz muitas escolhas erradas. Eu fiz muitos caminhos que até hoje me carregam algumas coisas.
mas Deus foi misericordioso na minha vida. Eu tive a sorte que ela não teve, ou melhor, Deus foi misericordioso. Uns falam que Deus foi severo demais com ela, não sei, o tempo era outro, hoje é outro tempo, mas eu não quero pagar para ver. Agora que eu aprendi e que eu conheço a palavra, eu não vou pagar para ver se Deus vai ter misericórdia de mim ou não. Eu espero que tenha, mas eu espero também que eu possa seguir sempre o caminho de Deus. E eu deixar essa palavra para os irmãos, para que vocês sigam o caminho do Senhor e que vocês não escolham o caminho de morte. Visite a comunidade Ramá de Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, CEP 25.253.605. Reuniões, domingos, às 17 horas, quarta-feira, às 19 horas. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida.